E aí, gente, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Miguel Ângelo, sou professor de Física da Rede Cromos de Ensino e hoje eu estou aqui para poder explicar para vocês a questão número 119 da prova do Enem amarela, certo? E aí vou pedir para vocês deixar o seu like e compartilhar a resposta com os seus amigos e se inscrever no canal do Cromos. Então, gente, vamos lá então. Questão número 119 da prova amarela. Ela fala assim para você: o manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão no ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente, que é igual a T. Durante o resfriamento, não há alteração do volume dos pneus e na quantidade de ar no interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico, tá? Então, olha só, ele basicamente te deu um texto falando como que funciona a pressão do ar no interior de um pneu. Então, vamos lá, gente. Para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ela está falando de um gás ideal. E aí a gente tem que lembrar dessa relação, a equação de gás ideal, que me fala que a pressão vezes o volume de um gás dividido pela sua temperatura, ela tem que ser igual à pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Só que lá no enunciado ele fala comigo, o gás é ideal e além disso a gente não aumenta a quantidade de gás no interior do pneu. Isso significa que o quê? Que o volume do meu gás ele vai ficar constante. E aí a única relação que a gente vai ter que olhar é o quê? A pressão e a temperatura. Só que ele fala comigo que ele vai parar esse carro. E aí quando ele para esse carro, o que vai acontecer? Ele me fala que vai deixar um tempo específico em que eu tenho uma temperatura final e aí quando a gente olha, essa temperatura ela vai diminuir. Então aqui eu tenho uma temperatura inicial e aqui eu tenho uma outra temperatura inicial aqui e ela está diminuindo. Só que olhando essa relação, o que acontece? Se eu pego essa temperatura aqui e diminuo, essa temperatura necessariamente vai diminuir desse lado da equação. Se eu olho essa pressão aqui desse lado, se ela diminui, aqui também tem que diminuir pela igualdade. E aí quando a gente olha as relações gráficas que a gente tem olhar, se a minha temperatura está diminuindo, a pressão vai acontecer o quê? Diminuir também. Então eu tenho aqui uma pressão inicial e eu tenho outra pressão. E aí quando eu olho a relação do gráfico, ele vai me dar um gráfico mais ou menos tipo esse daqui, que é o que está indicando na alternativa E. Tudo bem? Muito obrigado, gente. Até mais.